Olá, você sabe como dispor o serviço de almoço e jantar numa mesa posta? Serviço a que eu me refiro são pratos, copos, talheres, guardanapos, todo o material que nós precisamos para participar da refeição. Se o assunto mesa posta te interessa, venha comigo, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. Eu me chamo Patrícia Amarante, sou arquiteta e trabalho com a decoração de mesas especiais. Eu estou começando aqui com a situação mais simples que nós temos: prato, garfo, faca, guardanapo e copo. Como dispor esses elementos? Eu vou dar uma dica muito legal e que aí dá para memorizar bastante. O que é masculino fica do lado esquerdo e o que é feminino fica do lado direito. Então aqui eu tenho o garfo e o guardanapo masculino, aqui eu tenho a faca e a bebida. Eu poderia dizer assim, mas é o copo, mas também tem a taça. Então eu vou considerar que seja a bebida, que aí a gente generaliza, tá bom? Então garfo e guardanapo do lado esquerdo e faca do lado direito. O que é importante frisar? Que existe uma exceção. Eu posso colocar o guardanapo também no centro do prato, tá? Essa é a primeira situação, a mais simples. Eu utilizei guardanapo branco nessa mesa, que é a solução mais simples, mas você pode enriquecer a sua mesa utilizando guardanapos de papel coloridos ou estampados. Você também pode utilizar vasos de flores com temperos e a mesa do dia a dia fica linda. Vamos sofisticar um pouquinho? Digamos que você queira colocar também na mesa os talheres de sobremesa. Vamos ver como é que fica? A gente simplesmente vai subir na mesma direção o dente o fio do corte da faca para dentro. Ele vai subir e se colocar na parte de cima do prato. E o garfo, que é masculino, ele vem com a mesma direção que ele estava do lado esquerdo. E a colher também, a colher feminino, fica do lado direito e ela sobe e vai na mesma direção que ela estaria ao lado do prato. Então, dessa maneira, eu tenho os talheres de sobremesa colocados de maneira correta. Vamos subir mais um degrau na nossa mesa? Digamos que agora você quer também servir uma entrada. Como é que a gente faz? Normalmente, a entrada é servida num prato de sobremesa. Então, nós vamos utilizar também talheres de sobremesa. No caso de você ter mais de um talher, sempre a gente vai começar a utilizar os mais externos. A faca de sobremesa fica do lado da faca do prato principal e o garfo de sobremesa fica ao lado do garfo do prato principal. Dessa maneira, a gente não se perde na utilização dos talheres. Entrada for num bowl. Bowl é uma cumbuca que a gente falaria, né? A cumbuca, o bowl, fica em cima de um prato de sobremesa, porque na hora de retirar, ele vai ser retirado com um prato de sobremesa e a colher, que é feminino, que fica do lado direito, você utilizou para tomar o caldo, seja o que for que você serviu, e aí você retira tudo da mesa para vir o prato principal. E se a refeição tiver uma sopa? Se ela servir como entrada, vai estar o prato de sopa sobre o prato raso. Você nunca serve a sopa com um prato fundo direto na mesa, ele sempre vai ter um prato raso de apoio e a colher do lado direito da faca. E se a refeição for só a sopa, não tem prato principal, é a mesma coisa. Ele se mantém em cima do prato raso e na hora de retirar, a colher que você utilizou vai para o prato raso e se retira o conjunto. Subindo um degrau na formalidade da refeição,
eu vou apresentar uma segunda opção. Nela eu estou usando suplá, taça para vinho e guardanapo de tecido. Então nós temos aqui o guardanapo de tecido, que dá um volume aqui no lugar, com porta-guardanapo, ou anel de guardanapo, como você preferir. Os talheres já foram explicados na mesa anterior. E aqui então eu tenho a taça de vinho e a taça de água. Elas ficam na diagonal e pode ser vinho tinto ou vinho branco, enfim, né? Depende da comida que for servida. Aqui o suplá. O suplá, ele é uma peça, suplá significa sob o prato, é um termo francês. Ele tem um rebaixo, porque depois que a entrada foi servida, que a gente já retirou, o prato da entrada já não está mais e foi finalizada a refeição, o prato principal, ele é retirado junto com o suplá. É como se fosse uma bandeja e como ele tem esse rebaixo, o prato não corre o risco de escorregar na hora de ser transportado para a cozinha. A sobremesa não é servida sobre o suplá. Vamos agora para o terceiro estágio, seria uma mesa mais sofisticada. Existe, claro, condições, né? Hoje é o banquete lá no Palácio de Buckingham, da coroação do Charles III, provavelmente a mesa lá vai estar muito mais sofisticada do que essa que eu vou apresentar para vocês. Mas dentro das condições normais de temperatura e pressão, essa é uma mesa que eu poderia chamar de formal. O que nós temos aqui? Eu mantive o suplá, só que aí eu coloquei um suplá dourado, né? A louça tem um filete dourado em volta. Não precisa ser uma coisa de luxo, tá? Isso aqui são os materiais mais sofisticados que eu tenho, eu coloquei. Mas poderia ser exatamente a mesma coisa do dia a dia, só que eu vou usar a taça de água, a de vinho tinto, a de vinho branco e a de champanhe. Então, considerando que seja uma refeição cuja entrada eu vou tomar com vinho branco, né? A refeição principal eu vou usar o vinho tinto e talvez na sobremesa pode ser um champanhe moscatel ou posso usar o champanhe para fazer um brinde. Então, a sofisticação vem da quantidade de bebidas e a maneira como eu estou apresentando aqui com o suplá. E aqui, do outro lado dos copos, fazendo um contraponto, aqui é o lado masculino. Então eu tenho um pratinho, se eu quiser colocar um pratinho de pão, eu posso fazer uma velinha, eu posso fazer um arranjinho. Então é uma maneira de você equilibrar, né? Tem um volume de um lado e eu coloco alguma coisa interessante do outro lado também. Essa seria a condição mais sofisticada, os copos aqui na diagonal, né? Pelo uso, e o champanhe forma um triângulo aqui atrás. Eu não tenho talher de sobremesa dourado. Eu já vi em trabalhos de mesa franceses, eles usam o mesmo talher, só que eles colocam numa posição um pouquinho diferente. Então, o talher da entrada seria o mesmo talher, só que ele é colocado um pouquinho mais para cima. Eu mostrei aqui que é a solução que eu tenho. Eu não tenho talheres de sobremesa, então, digamos que eu vou fazer uma sobremesa que eu não precise de garfo e faca, porque eu não tenho talheres dourados, ou eu vou comprar os talheres dourados de sobremesa. E no caso eu poderia usar aqui um sorvete, um creme, que eu usaria só a colher para comer. Guardanapo de linho, nesse caso, linho sintético, mas tem a aparência do linho, e um porta-guardanapo que eu fiz aqui tudo em cores de branco, azul e dourado. Eu acho que ficou bem bonito. Coloquei um arranjo com vaso dourado
E lembrando que se eu vou colocar um arranjo entre as duas pessoas que estão sentadas frente a frente, ele não pode passar de 25 centímetros. Você pensa que acabou? Então senta que lá vem história. Vou apresentar agora a parte 2 da retrospectiva das minhas mesas antigas. Vamos lá? E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, salve e não deixe de se inscrever no canal. Obrigada!